Olá amigos do YouTube, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal animalista. Alguns cães ficaram azuis após beberem e terem contato com resíduos químicos despejados na água do rio Khazad, na Índia. À primeira vista, os vídeos e imagens relacionados ao fato parecem montagens ou só mais um boato difundido pela internet. Mas por incrível que possa parecer, esse fato é real e justificado. A causa desse fato é triste, pois, em busca de água e comida, animais de rua, em sua maioria cães abandonados, entram no rio Khazad, no qual a poluição tem nível 13 vezes acima do considerado seguro pelas normas mundiais de saúde. Cerca de 1000 indústrias funcionam na região de Taloja, em Mumbai, onde os cães foram encontrados. Embora a notícia de cães com a pelagem de coloração azulada, roxa e púrpura sejam recentes, e que esse fato só tenha se tornado conhecido mundialmente no início de 2016, moradores de regiões próximas ao rio Khazad contam que cães com esse tipo peculiar de coloração vêm aparecendo com frequência desde meados do ano de 2011, porém ninguém nunca teria dado muita atenção, pois achavam que se tratava de uma simples brincadeira de mau gosto feita por parte de alguém com muito tempo livre. O fato tornou-se mundialmente conhecido após alguns turistas espanhóis tomarem imagens e vídeos de alguns destes animais e postarem em suas redes sociais, o que atraiu a atenção de muitos curiosos. A notícia foi tão difundida em partes da Europa que começaram a surgir imitadores. Por exemplo, na Rússia, no mesmo ano de 2016, durante o dia de São Valentim, foram encontrados nas ruas e parques de Moscou dezenas de cães tingidos na cor rosa. Foram feitas investigações por parte da polícia local e, embora nunca tenham encontrado o responsável ou os responsáveis, as autoridades locais se pronunciaram dizendo que, embora seja uma visão atrativa e condizente com a data comemorativa, se encontrado, o feitor da brincadeira seria punido judicialmente. O fato alertou as autoridades para possíveis maus-tratos sofridos por estes cães, chamando a atenção de ONGs de proteção animal, que na Índia começaram a buscar esses animais, já que muitos destes animais aparentavam estarem subnútridos, com muita coceira e várias lesões na pele. O acontecimento começou a ganhar contornos políticos graças a que veterinários voluntários descobriram que não se tratava de um simples broma, e sim de um caso grave de contaminação por químicos e metais pesados. As primeiras suspeitas dos veterinários eram que as lesões na pele dos animais eram decorrentes de um provável caso de dermatite canina por contato, já que essa disfunção é muito comum em cães. Os veterinários acreditavam que algum composto químico do pigmento azul contido no pelo dos cães era a causa da patologia. Posteriormente, alguns animais vieram a apresentar atrofiamento da pele e alguns eczemas nas extremidades do corpo, principalmente orelhas e cauda, que estavam necrosando rapidamente, causando amputações ou perda de parte destas áreas. Foram feitas biopsias a fim de descobrir o que causava essas graves lesões. Os veterinários explicam que, ainda que não seja algo muito comum em outras espécies animais além da humana, todos os problemas contraídos por estes pobres animais são decorrentes de uma alta e contínua exposição à poluição do ambiente em que vivem. Essa condição é conhecida como contaminação exógena, que nada mais é que uma contaminação por partículas de pigmentos de origem externa ao corpo. Esses pigmentos podem penetrar no organismo juntamente com o ar respirado, com alimentos deglutidos ou até mesmo por via parenteral. Exemplo: injeções, contato direto com a pele e ferimentos. Os pigmentos se depositam em geral nos pontos dos primeiros contatos, como a mucosa ou pele, podendo ali ficar, serem eliminados ou transportados para outros locais, como a circulação sanguínea e linfática, e por macrófagos.
Além disso, o veterinário ainda explica que apesar de que os sintomas apresentados pelos cães sejam causados pelo mesmo motivo e de serem semelhantes a exemplo das lesões de pele e das mudanças na coloração natural dos animais para um tom azulado e subnutrição, nem todos os animais sofriam com o mesmo tipo de patologia. E complementa sua indagação dizendo que muitos dos animais atendidos sofriam com mais de uma patologia. Percebemos isso principalmente ao fazermos biópsias em alguns cães. Na maioria dos casos, estes animais não conseguem sobreviver por um longo período. Os problemas mais encontrados nesses animais eram casos de cinderose de ferro, que é uma contaminação por óxido de ferro, antracose, contaminação por sais de carbono. Ambas condições sendo mais frequentes em humanos, principalmente moradores das grandes cidades, que são expostos a um alto grau de poluição, porém também ocorre em animais que sejam expostos a mesmas condições. A exemplo destes cães, que são em sua maioria animais que vivem nas ruas de Mumbai. Esta contaminação ocorre principalmente por vias aéreas, chegando aos alvéolos e sendo transportada através dos vasos linfáticos aos linfonodos regionais. O veterinário explica que o acúmulo de pigmentos produz uma coloração negra nas partes afetadas, sob formas de manchas irregulares, amareladas ou negras no parênquima do pulmão. A cinderose e a antracose em si não geram grandes problemas, mas os efeitos somados de ambas as patologias juntamente com sua evolução podem originar disfunções pulmonares graves. Muitos cães também sofriam com as patologias conhecidas como saturnismo, que é uma contaminação por sais de chumbo. Um dos sintomas mais perceptíveis é a mudança na coloração natural da pele do afetado para uma cor azulada ou negra, dependendo da profundidade do tecido onde se encontra a contaminação, e com argila animal, que são pigmentações causadas por acúmulo de sais de prata nos tecidos. Geralmente é oriunda por contaminação sistêmica por depósito granular de prata na membrana basal, manifestando-se na pele e na mucosa bucal. Um caso que chamou a atenção mundial e foi relacionado à condição de saturnismo aconteceu quando caçadores capturaram um javali de Erimento, uma espécie de porco selvagem europeu, que apresentava a sua gordura corporal e alguns órgãos na cor azul. O caso ficou conhecido como Eucerdo de graxas azules. Apesar de não confirmado, muitos consideram este um provável caso de saturnismo em animais. E como exemplo de portadores da condição de argília, podemos citar dois casos desta vez em humanos, que tornaram-se muito famosos em todo o planeta. Este exemplo é de dois casos de argília que ocorreram nos Estados Unidos da América. Estes casos ficaram conhecidos como Rosemary de Vermont, conhecida como a Mulher Prateada, e Paul Carson, apelidado de o Papai Smurf. Ambos ficaram mundialmente famosos por desenvolverem uma cor exótica na pele e em alguns órgãos, por causa da exposição a compostos de prata absorvidos por via oral, inalatória e pela própria pele durante um longo período de tempo. Porém, os cães realmente apresentavam sintomas de serem portadores de argília e de saturnismo. Ambas as patologias eram consideradas as principais causadoras da estranha mudança na coloração natural do pelo para tons acinzentados, roxo e de azul escuro. Esta hipótese foi descartada, pois normalmente a condição de saturnismo ou de argília patológica afetam somente a pele de seus portadores, e no caso destes animais o pelo também havia sido afetado. O que provavelmente está acontecendo com estes pobres animais nada mais é que uma forma extrema de contaminação por pigmentação exógena, na qual resulta da introdução de pigmentos insolúveis na base e núcleo do pelo destes animais, como exemplo de contaminação feita por sais de enxofre, mercúrio, ferro, prata e entre outros corantes. E é quase certo que de alguma maneira o pigmento conseguiu se mesclar ao tecido da derme, sendo gradualmente absorvido pela pelagem dos cães.
Neste caso, este efeito das cores exóticas na pele e pelagem dos cães podem se tornar permanentes ou transitórios, conforme o tempo de exposição de pigmento e até que profundidade ele pode ser absorvido se na derme ou no extrato córneo da epiderme. Um fato semelhante ao caso Pelusa. Pelusa era uma urso polar fêmea que se encontrava no zoológico de Mendoza, Argentina, e que tornou-se a principal atração deste zoo, que ficou mundialmente conhecida como Pelusa laussamorada, ou seja, pelúcia urso violeta. A pelagem do urso polar é oca e dentro de seu pelo existem microbolsas de ar. Pelusa estava sendo medicada, pois estava passando por um caso severo de dermatite. Nesse caso, a cor estranha foi provocada pelo tratamento ao qual o animal estava sendo submetido. O seu tratamento incluía a desinfecção da ferida, antibióticos, terapia de sostém e a exposição a sprays antissépticos. O medicamento em spray possuía uma cor roxa e as partículas de pigmentos deste medicamento foram absorvidas por sua pelagem, a deixando com um tom de violeta tão peculiar. No caso de Pelusa, a absorção do pigmento por sua pelagem teve um efeito transitório. O tom violeta começou a clarear e se dissipar algumas poucas semanas após o término do tratamento, sendo eliminado de sua pelagem qualquer resquício do pigmento roxo após um mês do fim do tratamento. No caso dos cães indianos, ainda não é possível prever todos os efeitos da contaminação. E para finalizar, nós que fazemos o canal Animalista, queremos agradecer a todos que acompanharam o vídeo até esse ponto. E se o conteúdo do vídeo lhe interessou, o convido a visitar nosso canal e assistir nossos outros vídeos. Muito obrigado por nos assistir e desde já agradecemos por um possível like no vídeo.